Pessoal, nessa videoaula eu vou falar um pouco mais sobre gerenciamento de capital e controle de risco. Então, vamos dizer que eu estou com essa ação IVE aberta, né? É de uma empresa do setor de real estate, né? De setor imobiliário. E aqui eu vou colocar no gráfico, estava no gráfico diário, mas aqui eu vou colocar no gráfico de 15 minutos. De 1 hora tá melhor. Então, ó, vamos, na verdade, traçar aqui suportes e resistências, né, no gráfico diário. Aqui a gente tem um suporte, existe um outro nível de suporte aqui e um mais aqui abaixo. Aí existe mais um bem fundo ali que, na verdade, esse aqui a gente pode até colocar aqui, ó. Como eu identifico, né, suportes e resistências? Suporte eu analiso como se fosse o chão. Resistência eu faço uma analogia como se fosse o teto. Então você vê que o preço ele veio caindo lá de cima, né? Essa aqui é a época que a pandemia foi anunciada mundialmente, né? Então o mercado todo caiu de uma forma bem agressiva. Então veio caindo aqui, ó, questão de 2 semanas o preço caiu de 5,50 para 2,64. Então aqui a gente tem uma prova de que nos momentos de crise algumas oportunidades são de ouro, né? Enquanto muitas pessoas estão preocupadas e arrancando os cabelos e desesperadas com crise que são anunciadas, outras estão sorrindo porque sabem que oportunidades únicas vão surgir. Essa aqui é só uma das empresas, né, que deu para comprar por preço de banana, mas existem muitas empresas que eram muito mais caras do que $5 e o preço foi lá no fundo do poço. Mas enfim, aqui está a prova de que na crise as melhores oportunidades surgem. Então a gente o preço veio caindo, tocou nesse nível aqui, vamos dizer que aqui seja o chão, né? Subiu. Vocês podem ver que essa região aqui é uma região significativa, porque no momento em que o preço, eu vou até aumentar aqui, ó, no momento em que o preço ultrapassou a linha vermelha, alguma coisa obstruiu aqui a passagem do preço nesse nível, fez com que ele voltasse, fechou o dia aqui, abriu aqui, ele rompeu. Beleza, ele rompeu, começou a caminhar, chegou num certo nível ali, olha o que tem aqui atrás, um outro nível que segurou também o progresso do preço até chegar no topo aqui dessa linha vermelha. Quando isso acontece, o preço é projetado para baixo. E aí ele vem tocar na linha vermelha, que antes ela serviu de telhado, né? Como se fosse o teto, a resistência, segurou o preço aqui. Quando você sobe as escadas de algum lugar, se você vai para o nível de cima, quando você desce, você toca no nível que, né? Se você, por exemplo, quem mora em casa de 2 andares aí, quando passa para o andar de cima, o que era teto passa a ser chão para você. Foi exatamente o que aconteceu aqui. O preço tocou nessa região aqui de suporte, rompeu a região da resistência que a gente ainda não tinha certeza que era, subiu, chegou próximo a outra região que já caracterizou que existe uma forte força vendedora aqui. O preço foi empurrado para baixo e tocou na linha onde antes era resistência, agora virou suporte. Ok. Então a gente vê que o preço veio fazer esse retorno aqui, não foi por acaso, né? Tem um candle aqui que deixou uma dica, né, de que aquela região ali é uma região importante. Mas no próximo nível a gente vê que o preço subiu numa proporção. Olha aqui as proporções que o preço deixa. A gente pode ver aqui, ó, esse tamanho de pernada que ele deu. Olha o que ele fez aqui. Ele repetiu. Essas são as proporções que o preço se move. E aí, mais uma vez, bateu no telhado, nesse nível, voltou, mas ele voltou até a metade do canal. Aqui
já fica uma outra deixa pra gente, ó, sequência de Fibonacci. Por que o preço fez o retorno aqui nessa região? Olha a região que ele visitou, dos 50%. Esse candle vermelho ele não bateu direto na região dos 50%, mas o candle verde deixou um paviozinho ali, ó, que tocou lá na linha do 50% de Fibonacci. Então essa aula está sendo bem instrutiva, porque aqui vocês já estão vendo. A gente vai falar de gerenciamento de capital e controle de risco. Mas para chegar nesse nível, você precisa entender aonde está suporte, aonde está resistência e por que o preço faz as curvas que faz nas regiões que faz. Então, beleza. Tocou aqui na região do Fibonacci. Aí ele deu outra pernada de alta. Olha essa outra pernada de alta. O nível que ele chegou também não foi por acaso. Se a gente colocar aqui de pavio a pavio, ó, a gente vê que a proporção é muito, muito idêntica, né? Então, vocês veem que essas proporções que o preço se move não são também por acaso. Então, eu identifiquei aqui alguns níveis, né, de suporte e resistência. Por isso que as minhas linhas vermelhas estão na posição em que estão. Como é que eu sei que eu estou marcando um suporte da maneira correta? Quando o preço toca na linha de baixo, rompe a linha de cima, e aí ele toca na linha que antes era resistência, aqui a gente tem uma confirmação de que esse ponto era uma resistência e virou um suporte. Aí ele rompeu lá em cima, veio, fez um retorno aqui, ó, muito próximo da linha. Aí beleza, ele executou outras proporções, está aqui uma outra confirmação, né, de suporte novamente. E aí a gente tem os níveis em que o preço subiu. Aqui rompeu, tocou, rompeu, veio até metade do canal, rompeu lá em cima. Olha uma outra proporção também que a gente consegue enxergar aqui, ó. Quando ele rompeu esse canal, ó. Vou botar a linha mais reta aqui. Ó. Saiu dessa região, fez um topo aqui. Quando ele rompeu essa linha vermelha, olha o quanto ele se moveu. Ele se moveu um pouco mais, né? Praticamente ele se moveu o dobro aqui dessa linha vermelha. Se a gente fizer uma outra linha aqui, ó, praticamente o dobro. Então, o mercado executa proporções de preços que ele já se moveu antes. Então, tudo isso para a gente chegar no quê? No tamanho que nós vamos operar. Por quê? Que é legal entender suportes e resistências para você definir o tamanho que você vai operar. Porque é o seguinte, aqui nós estamos no gráfico diário e existe uma pequena resistência aqui, ó. Na verdade, um pequeno suporte nessa região aqui, porque a gente vê que o preço foi ali em cima, não tocou na linha, voltou, por algum motivo ele parou aqui, executou essa proporção, caiu um pouquinho mais, perdeu esse fundo aqui, veio até aqui, ou seja, ele tem um topo aqui, um fundo aqui. Ele fez um topo mais baixo do que esse topo. E aí ele fez um fundo e fez um topo aqui pequenininho mais baixo que esse, que é mais baixo que esse. Então a gente vê que ele executou aqui uma sequência de queda, né? E aí ele rompeu aqui para baixo, pegou nessa linha aqui que é um pouco mais significativa, que já teve outros topos, né, que tocaram nela. Fez uma outra proporção para cima, tocou nessa linha, nesse mini suporte que nós temos aqui, voltou de novo a subir e agora tocou nele de novo. Então, se nós fôssemos operar esse momento aqui dessa ação, como seria uma forma segura de fazer isso, né? Por exemplo, aqui no gráfico de 1 hora, a gente já sabe, essa linha de baixo aqui é aquela linha do mini suporte que eu tracei, ó, no preço de 4,77. Então a gente põe aqui no gráfico de 1 hora. Cadê ela aqui? 4,77. Essa aqui. Essa mesma. E aí tem a segunda linha aqui embaixo, que é aquela linha de suporte mais forte que a gente vê, que é no 4,62. Ok.
Por que é legal saber esses dois níveis de preço aqui? Por mais que a distância entre centavos seja pequena, em outros casos pode ser maior. Então vamos supor que você tenha uma conta que o gerenciamento, né, de capital dela, vamos dizer, a sua conta, vamos colocar aqui, conta $1.000. Significa que se você for fazer um gerenciamento saudável, o ideal é você separar para operações $200. Então, se você for separar $200 para abrir as suas operações, você não vai entrar logo de cara com $200 aqui nesse preço atual, no preço de $4,79, por exemplo. Aqui você vai entrar com $100. Por quê? Porque você sabe que existe a possibilidade do preço romper essa linha de suporte aqui na região do 4,79 e vir tocar aqui no 4,61. Então você compra, vamos dizer, $100 aqui. Se o preço romper, você já deixa uma ordem de compra parada aqui no 4,63, 4,62. Entendeu? Então, o preço veio, tocou aqui nessa região. A tendência é ele subir, porque a gente viu que esse cenário ele é real para trás, né? Que nem aqui, ó. O preço veio, rompeu essa linha, veio até metade do canal, subiu. Subiu a mesma proporção que ele rompeu para baixo, ele praticamente subiu para cima, né? Esse tamanho que ele rompeu aqui, ele replicou ali em cima, basicamente. Rompeu de novo. Aí ele veio até aqui embaixo. Aí ele executou essa proporção desse pequeno canal, fez aqui, ó, um W, né? Nesse momento aqui, ó, já era previsível que uma alta poderia acontecer nesse momento aqui, ó. Por quê? Ó, aqui já era previsível que o preço poderia subir. Por quê? Aqui a gente está vendo um W, ó. Ó. Essa figura é uma figura de alta, assim como o M, mesma coisa. Quando você começa a ver esse formato aqui, ó, se não rompeu esse topo, né? Aqui eu fiz um pouquinho mais alto, mas se não rompeu esse topo aqui anterior, você já fica de olho porque pode vir uma queda, né? E aí, então a gente sabe que essa região em que o preço está agora, ele pode romper, vir aqui para baixo e subir, porque foi o cenário que aconteceu antes. Então você entra com metade da sua mão aqui, que no caso de uma conta de $1.000, a mão seria 200, poderia ser 250, 300, aí vai de cada um. O que eu não aconselho é, você tem uma conta de $1.000, você entra na operação logo de cara com 500 ou com uns 1.000. E se o preço andar contra você, te deu uma oportunidade de comprar mais barato, mas você já não tem mais dinheiro. Então, a melhor forma de você gerenciar o seu capital e controlar o seu risco é você nunca entra com todo o seu dinheiro nem com metade dele. Você divide ele em 4 ou 5 partes. Em 3, por exemplo, se a conta não for muito grande. E aí você faz uma entrada aqui, nesse caso nessa ação. Se o preço romper essa linha de suporte para baixo, você tem a oportunidade de fazer uma nova entrada aqui. Aí vamos um pouco mais longe, né, na história. Vamos dizer que ele venha visitar esse nível aqui de baixo, dos $4. Você tem uma oportunidade melhor ainda de estar aumentando a sua mão. Que aqui, ó, a gente vê que nessa subida toda, os 50% da região do Fibonacci está aqui, e aqui está a região de 61.8, próximo da linha aqui dos 4,3, né? 61.8 está mais ou menos em 4,17, e aqui 4,3 é essa linha vermelha de suporte aqui que a gente já tem desenhada. Então a gente percebe que assim, essa é uma oportunidade. Se o preço chegar aqui, geralmente o preço ele faz as regiões em que o preço faz mais retorno, 50% de Fibonacci. Então imagina assim, deixa eu apagar só aqui. Na verdade, eu vou apagar
vou traçar duas linhas azuis nos níveis de 61% e 50%. Aí eu vou explicar qual que é meu raciocínio. Então, ó, a gente já sabe que as linhas azuis, aqui é 51% do Fibonacci, aqui é 61,8. Então a gente sabe que a tendência é o preço. Quando está numa tendência de alta, né? O preço ele faz o retorno. Então, vamos lá. Aqui subiu, voltou, subiu, voltou. Então a gente vê que o preço ele fez um fundo aqui, um topo, um fundo mais alto que outro fundo, um topo mais alto que outro topo, um fundo mais alto, e aí foi lá para cima, né? Rasgou, arrebentou lá, e agora ele vem fazendo proporções menores, mas a gente ainda não pode dizer que a tendência mudou. Por quê? Porque ele fez esse fundão aqui, aí ele fez esse topo, ele fez um fundo, mas ele não perdeu esse fundo. Ele fez um topinho pequeno, beleza, foi mais baixo do que os outros dois, mas ele continua acima desse fundo. E aí agora ele ganhou um pouquinho de força e está fazendo fundos um pouco mais altos. Ou seja, qual que é o conceito de uma tendência de alta? Fundos e topos ascendentes. Então a gente tem aqui, ó, um fundo, um topo, um fundo, um topo. Isso aqui é ascendente, porque ele continua subindo. Ele está fazendo o zigue-zague, mas ele está lá, ó. Topos e fundos ascendentes. Qual que é a tendência de baixa? Fundos e topos descendentes. Ele não está executando essa segunda proporção aqui. Ele fez um retorno e agora ele está andando de lado. Isso a gente chama de lateralização, né? Então, depois de uma lateralização, a gente pode voltar para a tendência anterior. E qual era a tendência anterior? De alta. Tá aqui, ó. Tendência anterior é essa daqui. Depois de uma lateralização, a probabilidade é voltar a subir. Então, a gente vê que essa região em que o preço está agora é uma região significativa e que pode valer a pena fazer uma entrada. Mas a gente nunca entra com todo o capital. Entra com a metade da sua mão. No caso aqui, né? Vou desenhar de novo. $1.000 é o tamanho da conta. E qual que é o tamanho da mão? 200, 250, 300. Só não aconselho metade da conta ou muito menos a conta inteira, né? Porque se você perder dinheiro, né, se a operação andar muito contra você, você arrisca seu capital sem necessidade. Então, aqui é um ponto, né, se a gente fosse analisar uma entrada, por exemplo, nessa região de preço existe, né, a possibilidade de uma entrada. Sabemos que existe a possibilidade do preço vir no 4,61, mas também sabemos da possibilidade do preço vir na região dos 50% do Fibonacci, que é 4,47 ou 61,8. Então, nesses casos, você sabendo localizar as regiões de suporte, chão, resistência, teto, você consegue gerenciar melhor o seu capital. Por isso eu comecei falando, né, dessas proporções aqui atrás. Por que o preço vem, vai, aonde que ele toca, por que ele desce quando ele chega num certo nível de altura. Porque não adianta você entrar com $5.000 aqui, $10.000, se existe a possibilidade do preço cair 20 centavos, em torno de 20 centavos, depois 30 centavos e depois mais 50, 60 centavos. Quando você opera grande, maior, 20 centavos faz muita diferença. Por exemplo, se você comprar 5.000 ações, 20 centavos são $1.000. E aqui existe a possibilidade do preço cair quase 60 centavos até ele voltar para a tendência principal, que antes era de alta. Então, assim, faz muita diferença você identificar esses pontos. Por isso é importante você saber em que ponto do gráfico está,
se é um suporte relevante, se é uma resistência relevante, entrar pequeno e adicionar posições caso valha a pena, caso a sua análise continue sendo: opa, ele ainda está dentro da região dos 50%, ele ainda está dentro da região dos 61,8%, pô, ele chegou já aqui na região quase do 0%. E agora? Você tem que avaliar de acordo com o seu capital, de acordo com o tamanho da sua conta, com quanto tempo e quanto dinheiro vai ficar preso caso a operação ande contra você, se vale a pena você ficar segurando essa operação, se vale a pena perder pouco, mas sair fora logo, porque vale mais a pena você entrar aqui embaixo, ou vamos dizer num pior cenário, o preço veio cair aqui em 3,29. Por que você vai esperar isso aqui tudo andar contra você, se você pode fechar a operação aqui, perder 20, 30, 100 dólares, voltar a entrar na operação aqui e pegar toda essa alta aqui a seu favor? Então, e a gente vê aqui, ó, é praticamente $1,50 de lucro, né? Do 4,76 até o 3,27, a gente tem $1,50. Então, essas coisas são importantes, porque em alguns trades vai valer a pena você acionar o stop, perder um pouquinho de dinheiro, mas você pode entrar melhor posicionado. Ou, beleza, segura a bronca, aguenta a mão um pouquinho, que logo ali vai subir, existe a possibilidade de subir aqui e aqui. Mas é importante você saber em que região você está entrando, e por que você está entrando no trade. E aí, baseado nisso, você pode entrar maior ou menor na operação, né? Maior no sentido de dinheiro mesmo, $200, $100, sempre avaliando, considerando o tamanho da conta, ok?